E aí, pessoas queridas, bem-vindas a esse canal Portal de Devoção. Eu sou Vaikunta Prasada e aqui eu tenho trazido para a gente, refletir temas do nosso cotidiano, indagações sobre o nosso Dharma eterno, a nossa ocupação como alma nesse mundo, e tudo isso com o apoio das escrituras védicas. Hoje eu estou trazendo A Luz do Bhagavata, que é um livro de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundadora Acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Esse é um movimento revolucionário que eu tive e tenho, porque eu usufruo disso até hoje, a possibilidade de ter nascido, dentro desse movimento. Meus pais, eles foram líderes fundadores do movimento Hare Krishna aqui no Brasil, e mais precisamente também aqui em Fortaleza, no Ceará. E numa pausa, né? Eu falei sem respirar, aí fiquei falando. Então, e hoje eu trouxe um trecho desse tema aqui, desse livro. Tem que me acostumar que vocês estão aqui. Então, olhando aqui para vocês, através desse mecanismo aqui, eu vou fazer uma pequena leitura e vou traçar aqui alguma reflexão com esse texto. Nesta era de Kali, quando uma mera diferença de opinião conduz à discórdia, chegando a ponto de causar motins, é dever dos homens e mulheres inteligentes, os brahmanas, ou seja, pessoas eruditas, pessoas que estudam as escrituras espirituais e lidam com esses assuntos, estimular altruistamente as pessoas mais ricas a fazer sacrifícios para este propósito. Sugere-se com isso que as próprias pessoas da classe inteligente não devem tentar tornar-se kshatriyas, administradores, políticos, policiais, toda essa classe administrativa, ou vaixas, que seriam os comerciantes, aqueles que cultivam o campo, que manejam a natureza de algum modo, são os artesãos, são os construtores também, mas negociantes de modo geral, o empresariado. Ao invés disso, os brahmanas, que são essa classe de estudiosos, devem apenas guiá-las no cultivo espiritual, assim como o vento transporta as nuvens para outros lugares para derramarem água. O vento por si só não assume a responsabilidade de derramar a água. Nesse ponto aqui, eu quero trazer meu pensamento em relação a isso. Da mesma maneira, Prabhupada fala, da mesma maneira como o vento não é a chuva em si, mas assim é aquele que conduz, a nuvem carregada de chuva para a área específica. Então ele estimula que essa chuva caia ali. Então, da mesma maneira, as pessoas que têm senso crítico, pensamento filosófico, que indaga sobre a verdade absoluta, que se posiciona de forma espiritualizada na vida, eles têm como dever usar esse seu saber para conduzir a sociedade, De algum modo, cabe a essa classe de pessoas esse dever. Ou seja, o Dharma do Brahmana, o Dharma do professor, o Dharma do curador, é exatamente curar, instruir, guiar. Então, a sociedade ela vai se organizando de uma maneira muito natural, onde as pessoas vão se encaixando de acordo com a sua ocupação
da alma, né? O seu Dharma. Então, quando a gente fala de Dharma, e a gente fala de alma, e a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando propriamente de um setor religioso, ou de uma religião, ou de um instituto, ou uma instituição, ou um templo especificamente, mas estamos falando do princípio da vida mesmo. E, e a vida é o ser espiritual em ação. É ele quem vive, né, a vida. E a espiritualidade, a percepção de si mesmo, né, o autoconhecimento, faz com que o buscador compreenda o seu lugar dentro da criação. Onde é que eu, como alma, estou dentro da criação do Senhor? Então, nós não estamos discutindo religião, mas sim um posicionamento da alma. Onde é que a alma está localizada na criação do Senhor? Quem ela é diante dele, né? Como ela se porta, como ela se comunica com o ser divino, externa e internamente. Então, quando a gente chega nesse lugar, dificilmente a gente vai conseguir discutir religião, né? Dificilmente a gente vai conseguir discutir um conceito de absoluto num local que ele é o oposto. Na verdade, nós temos a religião, eu pelo menos compreendo a religião como um ponto inicial que é necessário que tenha esse diâmetro bem traçado, porque de outra maneira a pessoa buscadora iria se perder. Assim, é muito vasto, é muito profundo, é muito distante e ao mesmo tempo é muito perto. Estar com Deus e perceber Deus. Então é tão absurdo pensar sobre isso com a nossa mente e achar que a gente vai conseguir ter dimensão disso, que da mesma maneira absurdo pensar que uma religião somente iria satisfazer e sanar todo o conjunto de Deus, todo a sua o seu absoluto ser. É impossível, não tem como. Então, o que me fica então é uma reflexão positiva de que essas religiões, elas são pontos de vistas da mesma personalidade divina, que abrange todos os quadrantes possíveis e imagináveis, né? Porque se a gente está tratando de um ser que é absoluto, é impenetrável, ao mesmo tempo penetra tudo, né? É como Om Purnam Ada Purnamidam Purna Eva Sityate. Esse ser que se divide em milhões de outros seres, mas ele não perde em si a sua quantidade de essência, esse ser absoluto não tem como ser medido por uma religião específica, porque apenas um aspecto da verdade absoluta está sendo manifesto. Então, fica a nós, né, o lugar de decidir como sentir, como sentir essa verdade absoluta em nós mesmos e na natureza. Ou seja, nesse ponto também, se você se fixar somente no modo como você está vendo Deus, então você criou uma religião para você mesmo também. E já não tem mais Deus ali. Deus já cresceu, escorreu daquela religião e foi para um lugar do absoluto novamente. Ele até pode, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele até pode satisfazer, e acredito que deveria, ou poderia, ou faria, né? Isso. Ele satisfazeria todos os nossos anseios ao se aproximar de uma religião, mesmo que ela o limita ou limitasse como pessoa suprema. Então, senti que a religião não era um lugar que eu deveria me demorar muito, mas que eu deveria aprender tudo que eu pudesse dali e ficar atento ao próximo chamado, né? Ele no Bhagavad Gita, Krishna no Bhagavad Gita, ele fala
Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Ahantuan Sarvapapebhyo Mokshai Samimasuchaha. Ele diz assim que num determinado momento da sua história com a experiência sua comigo, abandone tudo que eu te disse já sobre religião, sobre caminhos, e siga somente a mim, apenas a mim. Eu livrarei você de todos os malefícios, né? De tudo que pudesse ser ruim e que fosse de algum modo atrasar Arjuna. No caso, esse é um trecho do Bhagavad Gita, no 18º capítulo, já lá no final do Bhagavad Gita. Krishna já falou o Bhagavad Gita inteiro para Arjuna, já levou Arjuna em vários estados mentais e emocionais para poder tirar ele, né, do lugar de inércia que ele entrou. Então, não falamos em nenhum momento de religião, estamos falando de vida prática espiritual. Então, acredito aqui que um movimento como esse, ele se assemelha muito ao movimento que Srila Prabhupada iniciou vindo da Índia, assim. Eu admiro muito Srila Prabhupada, eu sou realmente assim convicto de que Prabhupada fez uma grande tarefa, assim, para uma pessoa na idade dele, com as necessidades que ele tinha ou poderia ou deveria ter como um senhor já, né, aposentado, e que ele poderia simplesmente levar a vida espiritual que ele já tinha só para ele mesmo, né, mas no cumprimento de um pedido do mestre espiritual dele, ele se desloca da Índia, de uma Índia medieval quase, né, ainda, porque é uma Índia de vilarejo, e ele simplesmente vem ao Ocidente, no meio da revolução hippie, imagina, no meio do movimento mais antifascista, anti-guerra, anti tudo esse capitalismo, anti-Kali Yuga, imagina, as almas que estavam cansadas de tudo isso estavam nascendo naquele local e estavam fazendo sua revolução. Então hoje eu estou aqui junto com você, me posicionando espiritualmente diante da criação para dizer: vamos sair da nossa inércia espiritual, parar de gastar nosso tempo com religiosidade que não nos conduz a lugar nenhum, porque se for para entrar numa religião para fazer tudo de forma mecânica, então não faz sentido, é melhor viver a vida, né? Viver a vida como um ser natural, vivendo a vida. Mas se você tem força no sentido de entender a sua espiritualidade, então é a hora mesmo de se aglutinar com outros irmãos e irmãs que estão cavucando o seu ser, estão buscando o autoconhecimento, que estão tentando compartilhar essas reflexões, esses saberes. Então isso chama Satsanga, Sadhu Sangha, associação santa, né? Associação que desperta conhecimento. Então eu desejo obter aqui nesse mundo Sadhu Sangha. Eu quero me associar com as pessoas que elevam. Se você quiser entrar nessa conversa, bota aqui embaixo. Começa a comentar aí, bora conversar. De repente saia daqui um próximo vídeo, né? Mas a ideia é que a gente não faça mais um canal na internet, mais um youtuber. Não vamos falar disso. Eu acho que a gente precisa realmente entender que a nossa força, ela é a força forte o suficiente para fazer a mudança também, junto com todos os outros. Então vamos botar essa força para funcionar. Vou continuar fazendo material, então eu desejo aqui que esse vídeo caia e chegue aí em boa hora, onde você sinta-se energizado para pegar e assumir o seu papel diante da criação e viva a sua espiritualidade da maneira como você enxerga ela aí dentro de você. Associe-se com a natureza é Deus, por que não? Então receba Deus, cuide de Deus, proteja a natureza, proteja-se. Hare Krishna, bora ser feliz, bora cuidar da vida. Hã?
Bom, brincadeiras à parte, é isso. Um grande abraço para todos, para todas, e vocês fiquem com Deus no coração de vocês, com a deusa no coração de vocês, e a natureza sejam vocês. Um abraço.